Bora estudar então, galerinha? A matéria que nós vamos estudar agora é Jogos Empresariais, Estratégia e Jogos Empresariais, certo? Pelo caderno a gente tem pouca coisa, porque é uma matéria mais prática, não tem tanta teoria. Mas eu busquei alguma coisa aqui na internet que fala um pouquinho sobre a estratégia, né? Fala um pouquinho também do autor, que é o Michel Porter, né? E o que importa aqui, que eu achei interessante, é o seguinte: estratégia. Estratégia, ela vem a estratégia, atualmente Porter é considerado um dos maiores especialistas. Não é aqui que eu quero, ó. A palavra estratégia possui origem grega, né? Então ela vem do grego strategos, que significa a ciência de ser um general. Pelo que eu estava lendo ali, a estratégia ela se relacionava com a função de conduzir os serviços militares, né, as forças militares, para derrotar o inimigo. Então, naquela época, eles tinham que ter vários componentes de planejamentos de decisões para poder vencer o inimigo, né, no combate com as guerras naquela época. Então, essa estratégia, ela era a arte de planejar. Simplesmente planejar, executar movimentos, visando alcançar e manter relativas posições de vantagem em relação ao exército inimigo, certo? Então, é algo que vem desde os tempos da guerra, são as estratégias. A gente vê muito isso nos filmes de guerra, filmes mais antigos, como que eles conseguiam bolar planos para poder vencer realmente o inimigo. Era plano A, plano B, se um não desse certo, tinha o outro, né? E por aí vai. Nos dias atuais, apesar de ser bastante usado ainda esse termo, a estratégia é vista de outro ponto de vista, né? É um conjunto de ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição de vantagem em uma indústria ou grupo estratégico. Ou seja, se você tem uma indústria, uma organização, você tem ali uma estratégia para você sair na frente, em várias formas. Por exemplo, pode ser no âmbito financeiro, vamos supor assim, eu quero um diferencial onde eu quero que a minha empresa tenha um grande destaque de preço, eu quero me diferenciar das outras. Então, eu vou trabalhar com custos baixos, né? Diminuir totalmente o máximo possível de custos. Com isso, eu consigo ganhar um mercado, uma vantagem competitiva em relação ao preço dos demais, porque eu vou estar trabalhando com preços menores na aquisição das minhas matérias-primas, eu vou ter um custo mais baixo para fabricar o mesmo produto com a mesma qualidade que o meu concorrente fabrica, né? Outra forma de estratégia também seria uma diferenciação. Por exemplo, eu tenho uma empresa que faz sabão em pó. Só faço sabão em pó, sabão em pó, sabão em pó. Ah, não, eu quero criar algo diferente. Eu vou criar sabão em barra, eu vou criar sabão líquido, eu vou criar sabão que evapora, eu vou ter produtos diferentes. Ou seja, o meu cliente ele vai se fidelizar mais na minha empresa porque eu tenho opções. Eu não tenho só aquele tipo de sabão. Eu tenho um sabão que é para roupas brancas, para roupas coloridas, para máquina, para tanquinho. Eu tenho um sabão que ele é com amaciante junto. Eu tenho produtos diferentes, é diferente. A minha empresa, a minha organização trabalha com produtos diferenciados para vários tipos de pessoas, para vários segmentos, né? Então, são várias as estratégias, essa é apenas duas, né? E pelo que eu tenho visto aqui, é algo benéfico para as empresas. Você trabalhar com a estratégia. É importante sim. Já na nossa matéria, né, que a gente aprendeu o diagnóstico, né, os 7 passos do diagnóstico. Pelo que eu estava olhando aqui no caderno, diagnóstico, né, diagnóstico é analisar e gnóstico executar. Então, o diagnóstico é
detectar falhas, né? Então eu vou fazer um levantamento dos erros, das falhas, do que tem acontecido de ruim e anotar, né? Então a gente analisa as demandas e trata com as soluções. O diagnóstico parte de alguma demanda. É preciso ouvir tudo que está envolvido, certo? Eu vou ser um investigador, vou fazer uma investigação, descobrir, achar ali o problema, a raiz do problema, né? Para isso é feito um briefing, que é conversa. A gente enxerga os problemas com outro ponto de vista. A gente começa a analisar, vai conversando, conversa com um, conversa com o outro, porque às vezes para mim é um grande problema, mas para outra pessoa não é tão grande assim. Ele consegue enxergar outro problema e assim a gente vai conversando, vendo, porque já sabemos que cada um tem uma maneira de pensar. Então tudo é bem-vindo, né? A gente vai fazendo essa junção para poder descobrir a raiz do problema. Então o diagnóstico, para a gente fazer completamente, a gente faz um diagnóstico, aí tem uma demanda, né? A demanda é o que é o problema, o que eu vou investigar. A investigação em si, que é você partir aí para esse briefing, nem sei se é assim que fala, mas tudo bem. Você vai investigar, vai perguntar, pergunta aqui, pergunta ali, olha, vai olhando, né? E nisso você vai montar um parecer, né? Um diagnóstico mesmo, vai escrever o que você acha, o que está acontecendo do seu ponto de vista, por tudo aquilo que você investigou, com todas aquelas pessoas que você conversou, todos aqueles problemas, aquilo tudo que foi encontrado, diante de todo o conhecimento que você tem, você vai dar o seu parecer. E a partir daí, vamos ter as tratativas, que são ações para corrigir esse problema. Você vai fazer as possíveis sugestões, o que eu posso fazer para melhorar. Eu estou tendo um grande desperdício em matéria-prima, na questão de folhas. Vai dar um recado, imprime. Vai fazer isso, imprime. Não seria mais prático mandar por e-mail, mandar pelas redes sociais, WhatsApp, cortar esse gasto de folhas? Por que eu tenho tanto gasto? Então a gente começa a procurar, já achou os problemas, a gente começa a procurar as soluções para estes problemas, né? É preciso investigar para dar um parecer, para que não seja só a minha opinião. Às vezes, o administrador não consegue fazer a tratativa, né, sozinho. É preciso de ajuda de especialistas. Sim. Por exemplo, o administrador, ele não é obrigado a saber tudo. Às vezes, o problema está na contabilidade. As contas ali estão erradas, tem alguma coisa fora. Eu preciso chamar um especialista. Vou chamar o meu colega contador profissional para que ele analise o caso, se possível, faça novamente, faça um inventário. Está nas mãos do especialista. Não, meu problema realmente é finanças. Tem alguma coisa aqui que não está dando certo. Vou chamar sim um especialista em finanças. Preciso que ele venha trazer o seu parecer, mostrar pra gente aqui o que está, né, dando errado. Ou ainda no marketing. Estamos com um péssimo marketing, não vai pra frente assim. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou chamar um especialista. Tem que ter essa humildade, chamar os nossos colegas, né, para nos ajudar, nos apoiar. Se a gente quer realmente, se nós queremos realmente o sucesso da organização onde trabalhamos, né? Os 7 passos do diagnóstico, os passos do diagnóstico. Vamos lá, diagnóstico então. A minha organização passa por um problema. É preciso diagnosticar. Demanda. Quais os problemas? Partir para a investigação. A investigação, então, é fazer uma conversa com as pessoas, um briefing, sendo totalmente formal ou informal, né? Não importa como vai ser o tipo de conversa, eu preciso investigar. E o parecer, eu vou traçar um relatório, falar do meu diagnóstico, o que eu vi, o que eu não vi, e vou tratar com ações corretivas ou preventivas, né? Agora eu vou falar um pouco sobre os exercícios que foram passados, né? Deixa eu ver aqui.